Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal CapCRVG aqui no YouTube. Você que ainda não é inscrito, peço por favor, se inscreve aí, é só clicar no botão. Da mesma forma, o like, comentar depois se você concorda ou não com a minha opinião aqui sobre o tema que iremos abordar, que é essa, vamos dizer, nomeação do Felipe Maestro aí como técnico interino do Clube de Regatas Vasco da Gama nessas últimas 3 partidas do Campeonato Brasileiro. Vasco e o rebaixado Atlético Goianiense em casa, em São Januário. Depois Vasco e Atlético Mineiro também em São Januário. Um Atlético Mineiro, vamos dizer assim, que de qualquer forma vai estar em uma situação especial, assim, não comum. A gente pega o Atlético ou comemorando uma ressaca de título de Libertadores contra o Botafogo, ou numa ressaca moral de mais um vice. Já teve o vice da Copa do Brasil, que eles chegaram na final contra o Flamengo, e agora seria o vice contra o Botafogo. Então a gente pega o Galo ali de alguma forma balanceado emocionalmente, vamos dizer assim, de qualquer jeito, dá pra gente ganhar também. E o Cuiabá fora de casa, sendo que é um fora de casa que a gente sabe que lá vai ter mais torcedor do Vasco do que do Cuiabá, e muito provavelmente esse Cuiabá também já rebaixado. Então eu sinceramente acredito muito que o Felipe Maestro pode chegar lá, dar uma organizadinha mínima, fazer umas mudanças aí, técnicas mesmo, táticas e principalmente de moral, de confiança. E acho que o Vasco tem tudo para fazer 9 pontos nesses últimos 3 jogos aí. E apesar disso, muita gente é contra aí essa nomeação do Felipe como técnico interino do Vasco. E vamos trocar uma ideia sobre isso aí. Vou dar minha opinião e depois a gente troca uma ideia sobre, beleza? Puxa uma cadeira, senta aí e vamos falar de Vasco. Então vamos lá, galera. Primeiro motivo aí que muita gente está sendo contra aí, está criticando. Primeiro, como eu já disse brevemente na abertura aqui do vídeo, eu acho que o nome do Felipe Maestro está gerando muita crítica, muito mais pela raiva do torcedor, pelo momento do Vasco, do que propriamente pela nomeação do Felipe como técnico interino aí, entendeu? Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Primeiro, que estão falando muito que é o clube dos amigos do Pedrinho e tudo mais, não sei o que. Realmente tem algumas contratações estranhas, tem alguns cargos sendo ocupados por pessoas do Bangu, que são conhecidas do Felipe Maestro, enfim. Mas isso é um outro tema, é um assunto para outro momento. Agora, falando sobre o Felipe Maestro mesmo como técnico interino, cara, é nítido e cristalino que internamente era a melhor opção. Obviamente, a gestão do Pedrinho não iria trazer contratar um técnico para essas 3 últimas partidas e também já visando a temporada de 2025. Isso vai ser feito com calma após o término dessa temporada que está chegando aí, inclusive. Nesse momento, vai ter que buscar uma solução caseira, assim como fez com o Rafael Paiva. E aí, cara, essa questão do Paiva subir e levar muito membro da comissão técnica dele desmembrou o Vasco totalmente nas categorias de base. O técnico do Sub-17 subiu para o Sub-20, tem poucos jogos, tem pouca experiência no Sub-20, que dirá para assumir o Vasco. E aí o técnico do Sub-17 foi um cara que nem sei de onde saiu e tem pouquíssima experiência no Sub-17, nenhuma no Sub-20, quem dirá no profissional. Então assim, é nítido e cristalino que a melhor opção interna é de fato o Felipe Maestro, mano. E aí leva a outra crítica que a galera vem fazendo, que o Felipe é técnico de futebol, né? Ele já tem alguns trabalhos, e aí a torcida vem pegando muito no pé também por conta dos números do Felipe Maestro nesses trabalhos aí, que são 2 passagens pelo Bangu, uma pelo Confiança de Sergipe e outra pelo Volta Redonda. Se eu não me engano, foi até a mais recente dele aí, antes de assumir o cargo no Vasco como diretor técnico. E, mano, eu acho que, assim, é válido, né? Futebol é muito número, acaba sendo, mas eu acho, tentando achar uma palavra aqui, mas eu acho burro e até um pouco covarde, mano, você analisar o trabalho de um técnico que tem passagem por Bangu, Confiança, Volta Redonda, que estava começando sua trajetória como técnico de futebol, e pegar os números de um cara que treinou times como Bangu, Confiança e Volta Redonda. Eu acho que no caso desse, se você quer analisar um trabalho de um cara que passou no Bangu, por exemplo, você tem que olhar o desempenho dele. E, cara, a primeira passagem do Felipe no Bangu é muito boa, cara. Saiu notícia em tudo quanto é canto, ele começou a ter uma notoriedade até no cenário nacional, muita gente dando visibilidade a esse Bangu, que vinha jogando muito bem. Eu lembro até de um jogo que eu tava em São Januário, que o Vasco acaba vencendo por 2-0, um gol eu não lembro de quem foi, o outro foi um gol do Nenê, até que ele vai beijar a mulher dele lá na social, tava chovendo muito, e nesse jogo o Bangu do Felipe foi amplamente superior ao Vasco, mano. Com um toque de bola, o Felipe tem esse estilo que lembra o estilo do Diniz também. O Felipe mesmo já falou isso em algumas entrevistas, que é um grande admirador do Fernando Diniz, que não é igual a ele, mas que se inspira em muitas coisas. Então esse trabalho dele no Bangu, especificamente da primeira passagem,
teve bastante repercussão aí como um bom trabalho dele tentando extrair o máximo dos jogadores e de fato extraindo. Alguns jogadores já acabaram até sendo negociados ali para times maiores depois dessa passagem do Felipe no Bangu. Então, cara, apesar dos números negativos, foi uma passagem muito positiva. Depois disso, realmente, nunca mais soube de um destaque dele ali no Confiança. No Volta Redonda ele também não foi bem no Campeonato Carioca, como foi nessa primeira passagem no Bangu. Depois vem uma outra passagem no Bangu também, que ele não consegue ter o mesmo sucesso. Mas é isso, é um cara que reconhecidamente tem boas ideias, conseguir implementar isso em algum momento no Bangu, que tem um mérito triplicado do que, por exemplo, se ele consegue implementar no City, cara. Por exemplo, é muito mais difícil é muito mais fácil para o Guardiola, que é um gênio, chegar no City e implementar o que ele quer, do que o Guardiola chegar no Bangu e implementar o que ele quer. O Felipe conseguiu fazer isso na medida do possível, obviamente. É um treinador ainda inexperiente, estava com um elenco limitadíssimo em suas mãos, enfim, isso é fato. Mas é um treinador que é interessante sim, demonstrou isso já por um momento, e agora vai ter a chance de mostrar de novo no Vasco. Como eu já disse, com um elenco mais forte em mãos do que ele já teve antes, e com jogos que eu julgo fáceis, mano. Como eu já disse, o Atlético Goianiense rebaixado, saco de pancadas do campeonato. Claro que não vai facilitar para o Vasco, ninguém entra em campo de bobeira para perder, mas se a gente fizer a nossa parte, acho que a gente consegue uma vitória com tranquilidade. A mesma coisa contra o Atlético Mineiro, a gente provou nas semifinais da Copa do Brasil que a gente pode bater de frente com eles, mesmo com eles tendo um time mais forte. Acho, inclusive, que se não fosse a chuva atrapalhando tanto o time que precisava atacar, que era o Vasco, a gente poderia conseguir essa classificação contra o Atlético Mineiro. E agora, mais ainda, jogando provavelmente num tempo limpo, vamos dizer assim. E como eu já disse, o Atlético Mineiro vindo baleado ou de ressaca de título da Libertadores, já nem aí pro brasileiro, ou até se importando com o brasileiro. Mas, cara, chega uma hora que tu não consegue mais ter ímpeto, mano. Dezembro, penúltima rodada de Campeonato Brasileiro, jogadores já pensando em férias, e vindo de um vice da Copa do Brasil e um vice da Libertadores, seria um fim de ano trágico para a torcida do Galo e para os jogadores também. Acho que o Vasco tem condições de ganhar. E contra o Cuiabá, fora de casa, muito provavelmente com o Cuiabá já rebaixado. Então acho que o Felipe tem tudo para mexer aí, como já tem informação de que o Galdames não será nem sequer relacionado. Galdames, Rojas, Kehler e tem o outro, o Rossi também, que são jogadores que já sabem que não vão permanecer no Vasco. O Felipe já não vai mais contar com esses jogadores, sequer relacionando eles. Então tem uma tendência de dar uma oxigenada maior no time, colocando o Ryan, que é um jovem jogador, colocando o Leandrinho, que é um jovem jogador, o zagueiro Luiz Gustavo, muito provavelmente no lugar do Léo Pelé, também é uma alteração que saiu notícia que o Felipe já treinou. Então, cara, tô animado, tá? Tô confiante que virão esses 9 pontos nessa última rodada, para os mais pessimistas já ceifarem qualquer chance de rebaixamento aí contra o Atlético Goianiense. A Sul-Americana para mim está assegurada e eu ainda acredito numa vaga da Libertadores, apesar de ser muito improvável e muito difícil. Eu acho que o Vasco tem tudo para fazer 9 pontos aí, e aí contando com uma combinação de resultados, pode até sim, mesmo tendo essas últimas 4 rodadas trágicas aí, a gente pode sim ainda conseguir uma vaga na Libertadores, beleza? Então é isso, galera, vamos dar uma moral pro Felipe Maestro aí, vamos ser mais racional, não deixar a raiva que a gente está desse momento do Vasco atrapalhar, e vamos apoiar, vamos lotar São Januário como a gente sempre fez, ir para cima dos caras nessas últimas 3 rodadas aí, lembrando também que o Felipe Maestro, aí também cabe a cada torcedor querer ter alguma consideração a isso ou não, mas eu tenho. Felipe Maestro é um cara que perdeu recentemente o pai aí, e ontem perdeu o irmão também, mano, então tá num momento delicadíssimo da vida dele, e ao mesmo tempo realizando um sonho de treinar o Vasco. Imagino como tá a cabeça desse cara, então o apoio da torcida vai ser fundamental aí, até porque, cara, provavelmente o Felipe vai ter trabalhos como técnico efetivo do Vasco no futuro, mais breve, médio prazo, longo prazo, mas, cara, o Felipe em algum momento vai treinar o Vasco, talvez venha fazer parte da comissão técnica definitiva do Vasco, é um funcionário do clube, então tem que ser tratado com carinho aí por isso, e não preciso aqui citar o histórico dele como jogador, é só o maior campeão da história do Vasco, beleza? Curtiu aí o vídeo? Comenta, compartilha com seus amigos aí que tá com o nariz torto com o Felipe aí, vamos dar uma moral pro cara. Curte, se inscreve no canal, deixa sua opinião nos comentários, como eu já disse, compartilha aí pros seus amigos e seus grupos de Vasco aí, que ajuda bastante. Valeu, tamo junto e nunca se esqueça, o Vasco é pra quem acredita, tamo junto, é nóis, garoto!